Hoje nós vamos ver um tópico que é uma parte muito importante da estrutura da matéria, que é o núcleo atômico. Como nós vimos na última aula, nós vimos que a matéria é constituída de átomos, né? Esses átomos, eles obviamente têm massa e nós descobrimos que eles têm elétrons. Não é isso? Foi provado que dentro do átomo tem elétrons. E que esses elétrons não estão nos elétrons a massa. Portanto, a massa do átomo deve estar de alguma maneira distribuída no átomo. Tá certo? Porque não é o elétron que carrega a massa. O elétron carrega uma carga negativa, mas deve ter um resto do núcleo que deve ter a massa que se mede, que é a massa atômica, não é? E que essa massa deve estar distribuída. Como é a distribuição de massa no átomo? Bem, para discutir como que a massa está distribuída no átomo, a primeira coisa é o seguinte: o pessoal sabia que tinha os elétrons e que tinha que ter massa. Então começam a surgir os modelos. E aí surgem vários modelos que vão tentar explicar como que o átomo tem os seus constituintes distribuídos. O primeiro deles, imagina que você tem, de alguma forma, a massa distribuída e embebida nessa massa, que é uma massa de fundo positivo, estão os elétrons. Essa massa tem uma carga positiva todinha distribuída por ela, né? Esse é o chamado modelo pudim com ameixas, que cai por terra por várias razões. Ele cai por terra por não explicar determinadas propriedades da matéria, relacionadas à emissão de energia, relacionadas a outras coisas. Aí então começa-se uma sequência de experimentos para tentar determinar, para tentar ver como é a distribuição de massa no núcleo atômico. Então o pessoal quer saber como que essa massa está distribuída. E o primeiro experimento que faz isso é um experimento de Rutherford. O Rutherford, também na Inglaterra, pega e vai fazer um experimento para tentar ver, através de uma forma indireta, que é através do espalhamento, como que é possível entender a distribuição ou a geometria espacial dos constituintes atômicos. Então, Rutherford, na Inglaterra, ele vai fazer um experimento que consiste no seguinte: vamos pegar aqui uma lâmina metálica, que portanto tem átomos, bem fininha. Existem formas de produzir essa lâmina metálica, né? E agora eu vou pegar uma fonte que emite partículas massivas. E o que o Rutherford faz, naquela época eles já sabiam bem sobre radioatividade e assim por diante, eles pegam um feixe de partículas alfa. Partícula alfa, na verdade, é um núcleo de hélio, né? A partícula alfa é como se fosse núcleo de hélio, mas são partículas massivas cuja massa é 4, né? E cuja carga é 2. Então tem partículas que advêm de fontes radioativas, né? Não é o nosso problema determinar. Ele vem e joga aqui nessa película. Essa película contém átomos de ouro, por exemplo. Na verdade, ele vai testar diversas películas. Você sabe que é uma película, mas eu vou representar essa película agora como se fossem átomos agrupados aqui, né? Você tem átomos agrupados numa estrutura cristalina, que é uma película. Você jogando essas partículas sobre o átomo, o que acontece? Haverá o que nós chamamos de espalhamento. Então você terá partículas que vão sair em determinados ângulos e que são partículas espalhadas. Então aqui é o processo de espalhamento. Essas partículas vão chegar, vão ter uma interação e vão ser ejetadas. Lembre-se que as partículas alfa que eu estou jogando são partículas de carga positiva. E o que o Rutherford faz é analisar, colocar aqui um obstáculo, né, um anteparo, capaz de revelar a posição. Então aqui eu vou colocar como sendo um anteparo, que revela a posição onde as partículas
batem. Ele joga todas as partículas aqui e analisa quantas são espalhadas em cada ângulo. Aliás, tem algumas que voltam. Tá certo? Então, ele percebe, colocando anteparos aqui também, que tem partículas que voltam, contrário à incidência. Então, é nisso que consiste o experimento de Rutherford. Então, ele pega, realiza esse experimento de espalhamento e obtém aqui uma distribuição. Ao longo dessa tela, ele mede a distribuição angular. Então, o que o experimento de Rutherford mede é a distribuição angular das partículas espalhadas. E baseado nessa distribuição das partículas espalhadas, ele tenta entender o que está espalhando, como é o espalhamento. Então você imagina que isso aqui fosse algo uniforme. Eu jogo essas partículas, elas não têm razão nenhuma para se distribuir diferentemente nos ângulos. Isso aqui é uniforme. Agora, se aqui tiver uma distribuição de massas e cargas muito específica, isso vai ser revelado no espalhamento. Então o Rutherford, ele usa isso. Ele analisa o espalhamento para entender como é a distribuição no centro espalhador. Então o Rutherford vê aqui, mede aqui a distribuição angular das partículas espalhadas e tenta fazer um modelo. Então ele pega e fala, bom, aqui eu posso ter ou uma coisa uniforme de massa, com cargas negativas e positivas, as cargas negativas embebidas, que são os elétrons, e eu estou jogando as minhas partículas alfa, e elas vão então colidir com isso aqui e vão ser espalhadas. Se eu joguei mais próximo, mais afastado, vão ser espalhadas. A outra possibilidade é que eu tenho um caroço positivo, então eu tenho um caroço de carga positiva, e eu tenho ao redor desse caroço cargas negativas com uma massa menor que estão em processo de rotação ao redor da carga. São as duas considerações que eu posso fazer. E o Rutherford então considera isso. Ele fala assim, pô, deixa eu imaginar como seria o espalhamento se eu considerar as massas concentradas no núcleo, num modelo, como se fosse um modelo planetário. Tá certo? Esse aqui é o tamanho do átomo como um todo. Esse experimento aqui, onde a massa está distribuída na dimensão do átomo, não satisfaz o espalhamento. Deixa eu já antecipar a vocês. Não dá certo. O que vai dar certo é imaginar que a massa está concentrada em pequenos caroços. Então, o Rutherford faz um modelo e diz assim, ó, a matéria é, na verdade, praticamente oca. Eu tenho certos núcleos positivos, bem espaçados, e as minhas partículas alfa vão chegar, elas são positivas também, elas vêm, quando se aproxima desse núcleo, sofrem uma repulsão coulombiana e se defletem. E eu acabo, na verdade, medindo esse ângulo, não é? Eu acabo medindo esse ângulo de deflexão. Aí eu coloco aqui uma certa densidade de núcleos, jogo um fluxo de partículas alfa e pergunto, esse fluxo, que é quantas partículas eu tenho por unidade de tempo, por unidade de área, como que eles são espalhados aqui no processo. E o Rutherford acaba obtendo que a distribuição de partículas espalhadas na tela como função do ângulo satisfaz exatamente uma fórmula que depende da espessura da película, que depende da quantidade de núcleo, depende da energia da partícula alfa, depende de tudo isso, mas tem uma dependência angular. O que ele encontra é que a dependência angular destas partículas obedece a uma fórmula que é proporcional ao seno do ângulo dividido pelo seno do ângulo metade à quarta potência. Esse é um cálculo que pode ser feito, aliás, eu sugiro a vocês que olhem, né?
a dedução da fórmula de Rutherford. Mas então, medindo a distribuição de partículas como função do ângulo θ, ele chega à conclusão que toda a massa e a carga positiva de um átomo estão numa região muito pequenininha. E, aliás, olhando as partículas que volta, ele chega à conclusão que o tamanho do núcleo, que o diâmetro do núcleo é da ordem de 3 vezes 10 a menos 4 angstrom, que é da ordem de 10 mil vezes, 10 a quarta vezes, menor que o próprio tamanho do átomo. Essa é a grande conclusão de Rutherford. Ele diz assim, olha, as cargas positivas e a massa estão concentradas num ponto. Esse ponto é muito pequeno comparado com a dimensão do átomo. Ele obtém isso através dos experimentos de espalhamento. Então, através do espalhamento de partículas alfa, o Rutherford chega à conclusão que toda a massa está concentrada num carocinho. A massa e a carga positiva, elas estão juntas, estão concentradas num carocinho que ele chama de núcleo atômico. Então, essa é a descoberta do núcleo. Então, nós temos um núcleo atômico. E isso vai nos permitir depois montar um modelo para saber como que o átomo é como um todo, como que esse elétron consegue ficar ao redor desse núcleo e assim por diante. Mas na aula de hoje nós queremos olhar o núcleo atômico. Então foi descoberto o núcleo, o experimento de Rutherford. Bom, então o núcleo atômico está descoberto. E antes de partir para a formação dos modelos atômicos, o que envolve o elétron e o núcleo, eu queria falar um pouquinho sobre o núcleo, né? Porque com a descoberta do núcleo, se descobriu que toda a massa, ele contém a massa do átomo, numa região muito pequena do espaço, e ele contém também a carga positiva do átomo. Então, ó, tanto a carga positiva quanto a massa estão confinadas nessa região que nós chamamos de núcleo atômico. E aí, outros experimentos permitiram determinar que o núcleo também não é algo consolidado, não é uma maçaroca que forma o núcleo. Ele tem uma composição. Então, descobriu-se que o núcleo tem uma composição. E que essa composição do núcleo são prótons e nêutrons. Então, na verdade, quando a gente olha um núcleo atômico, nós estamos vendo, na verdade, alguns tipos de partículas que estão ali dentro, tá certo? Umas que carregam carga, que são chamados prótons, e umas que não carregam carga, que são chamados nêutrons. Então, os nêutrons e os prótons vão formar o núcleo. A sua primeira pergunta deve estar sendo, puxa, mas como que os nêutrons ficam junto com os prótons, né? Nêutron é neutro, não interage. O que faz os prótons e os nêutrons ficarem juntos? Essa é uma pergunta que também passou pela mente das pessoas que primeiro descobriram os nêutrons, os prótons, eles têm massas iguais, porém a carga não, né? Um tem carga, outro não. E aí descobriu que os prótons e os nêutrons, na verdade, eles ficam junto no núcleo através de um processo extremamente importante, né? Descobriu-se que eles ficam juntos, que eles são chamados núcleons. Então, os núcleons são essas partículas massivas que constituem o núcleo e que eles ficam juntos através de uma força de natureza diferente daquelas que a gente conhece. Nós conhecemos a força gravitacional e a força elétrica. Os núcleos, eles ficam juntos, né? Nós conhecemos, desculpe, a força gravitacional, as forças eletromagnéticas. E os núcleos ficam juntos não é pela atração de carga apenas, eles têm um outro tipo de força que faz com que eles ficam juntos, que são as chamadas interações nucleares. Essas são de natureza diferente. As interações nucleares são de natureza diferente das duas que eu mencionei, gravitacional e eletromagnética. Então, os nêutrons, de vez em quando, mediam partículas se transformando levemente em prótons, momentaneamente, mesma coisa os prótons. Isso gera uma interação com uma troca de partículas, que são os mesons, e isso cria uma interação, que é uma interação diferente. Não é nem de natureza eletromagnética, elétrica e magnética, né? E também não é de natureza gravitacional. É uma outra classe de força que só se manifesta lá dentro do núcleo, que, portanto, são chamadas interações nucleares,
e elas são muito fortes, elas são de curto alcance, só acontece quando essas partículas estão muito próximas uma com a outra, não é? E isso faz com que o núcleo seja estável e esteja lá, pelo menos estável até um certo ponto. Então, nós vimos até agora que nós temos a matéria, que é uma matéria de natureza atômica, e nós aprendemos que ela tem os elétrons, que nós vamos voltar a eles no futuro, e agora nós temos o núcleo, que é constituído de prótons e os nêutrons. Se você gerar um próton sozinho, ele fica. Se você pegar um nêutron e tirar do núcleo, ele não fica, ele se transforma. Então o nêutron é uma partícula que só é estável no interior do núcleo. Se você pegar um nêutron e tirar para fora, ele sofre o que nós chamamos de um decaimento, ele vira um próton, mais um elétron, mais umas outras partículas que são os neutrinos, na verdade mais precisamente o antineutrino, para dar um problema aqui de carga. E isso aqui é um processo que demora da ordem de 1000 segundos. Então 1000 segundos, que são alguns minutos, né? O nêutron, ele decai, ele vira próton e elétron. Então o nêutron não é estável sozinho. Ele é formado de outras coisas que o tornam instáveis quando isolado do núcleo, quando não sujeito a essas forças fortes, essas forças nucleares. E ele sozinho ele vai decair e vai produzir prótons e elétrons e mais umas outras partículas necessárias aqui. E isso demora da ordem de 1000 segundos. Se você pegar um nêutron e deixar aqui, dali 1000 segundos ele vai virar um próton e um elétron e mais umas outras partículas. Esse é o processo de decaimento do nêutron, tá certo? Que acontece caso ele esteja fora do núcleo. Quando ele está dentro do núcleo, a situação é diferente. Lá no núcleo, ele é estável. Bom, isso é só uma das coisas que acontecem. Normalmente, o núcleo, ele tem diversos prótons e diversos nêutrons. Então, o número de prótons dá origem a um chamado número atômico, que é o número de prótons, é Z, e na verdade a soma do número de prótons mais o número de elétrons, mais o número de nêutrons, que é mais ou menos a massa, dá origem a um número que é chamado número de massa. Então isso aqui é o número, esse número Z é na verdade o número de prótons, e o A, que é a soma de Z mais o número de nêutrons, é o número de massa. Esse número de massa é algo que caracteriza um núcleo. E a notação que a gente usa normalmente para descrever um núcleo é um X representando o elemento que a gente tem, o número de massa superior e o número de prótons inferior. Tá certo? Essa é a notação que a gente dá. Então, por exemplo, eu posso ter um isótopo do arsênio que tem uma massa 75 e um número atômico 33. Essa é a forma de representar o núcleo atômico. Tá certo? Eu estou só, quando eu uso essa notação, eu não estou representando o elemento químico, eu estou representando o núcleo do átomo. Desse elemento químico, né? O núcleo desse elemento químico. Bom, os prótons e os nêutrons lá, vivendo dentro do núcleo, eles, o que acontece quando eles estão lá, como a gente já viu, eles são mantidos por forças fortes, né, que mantêm essas partículas juntas, mas a situação não é tão estável. Se eu olhar um gráfico da energia, da estabilidade ou da energia que está contida lá nas interações do núcleo versus, então vou fazer um gráfico aqui, né? Esse gráfico que eu vou fazer é um gráfico que eu estou representando o número de massa, que basicamente é o número de núcleons, e a energia contida no núcleo, através dessas interações. Eu vejo que essa curva, ela tem uma cara assim, mais ou menos. A energia que está lá contida é assim. Esse máximo aqui acontece aí em torno de 56. Essa é uma energia de ligação, né?
Então, na verdade, a energia de ligação é negativa. Eu estou representando aqui o módulo da energia de ligação para aqueles que são mais rigorosos. E acontece, então, que a energia que confina, ela atinge o máximo em torno de 56, que é o núcleo de ferro. Esse é o núcleo de ferro. Quando você vai abaixo do núcleo de ferro, ele é mais instável. Ele gostaria... Isso é uma questão da interação, né? É o número mágico aqui que ajuda a fechar, embora a ciência estuda muito bem. Os núcleos que são mais leves que o ferro, eles gostariam de se unir, formando um núcleo um pouco mais pesado, mais estável. Esse é o processo que torna os núcleos mais estáveis, é o processo de fusão nuclear. Se você criar condições para os núcleos ficarem mais juntos, eles formam um só, se isso representa um ganho de estabilidade, né, em termos de energia, quer dizer, eles ficam mais coesos, porque essa quantidade, quanto maior essa quantidade de energia aqui de ligação, mais coesos estão. Por outro lado, os núcleos muito grandes, eles vão ficar mais estáveis se eles se dividirem num processo que nós chamamos de divisão ou de fissão nuclear. Então, duas coisas podem acontecer no núcleo. Ele pode se quebrar em outros para ficar mais estável. Aqui eu vou dizer que é o ponto de melhor estabilidade. É onde todos os núcleos gostariam de chegar. Porém, a fusão não acontece. Você jogar elementos químicos, os elétrons impedem deles formarem essa fusão. Então você tem que criar condições onde eles se juntam de fato, que são em reatores, onde você acelera os núcleos e joga um contra o outro. Aí você tem condição de fazer a fusão. E a fissão, que é essa quebra, que é essa divisão, fazendo com que o núcleo se diminua, que acontece quando eu tenho grandes massas nucleares, esse sim pode acontecer espontaneamente. Então ele pode emitir coisas, pode se quebrar. E esse processo aqui do núcleo se modificar dá origem a um processo nuclear natural. É o que nós chamamos da radioatividade natural. Então, a radioatividade natural é um processo no qual o núcleo ele emite pedaços para fora, tentando ficar mais estável. Bom, tanto a fusão quanto a fissão criam situação mais estável, portanto liberam energia. Por isso que a gente diz que tanto a fusão quanto a fissão nuclear pode ser fonte de energia importante para a gente, e os pesquisadores estão sempre aí atrás de produzir formas controladas de fazer núcleos se dividirem ou se fundirem, gerando energia. A fusão, tanto a fissão, elas são importantes na geração de energia. Esse processo de radioatividade, eu tenho um núcleo lá que tem vários núcleons, ele é grande, e ele tenta emitir umas partículas para fora, e a forma mais interessante que ele emite é a partícula alfa. Então o núcleo emite partícula alfa, que como nós vimos, tem uma carga mais 2 e uma massa 4, tá certo? E gera um outro núcleo, com um número menor de núcleons. Então esse aqui é um novo núcleo. Só que quando isso acontece, muitas vezes há transformação de nêutrons em prótons com a emissão de elétrons. Então isso aqui, a forma mais adequada é a emissão de partículas alfa, que são na verdade 2 prótons e 2 nêutrons, já falei para vocês, né? Mas também isso pode seguir com a emissão de elétrons, que são as chamadas partículas beta, que vêm do núcleo, devido a essas transformações dos núcleons. Então, durante o decaimento nuclear, na verdade, você vai formar um novo núcleo, vai emitir um certo número de partículas alfa, vai emitir um certo número de partículas beta, e outra coisa que pode emitir é uma radiação, que é chamada radiação gama. A maneira da massa sair do núcleo, certamente, é através da emissão da partícula alfa. A partícula beta é uma forma de rearranjar
o número de núcleons, o número de prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo. Porque toda vez que saiu um elétron, né, alguma coisa aconteceu. Então, provavelmente um nêutron virou próton, porque eles eram carga neutra antes, saiu o elétron, ficou o mais. E a radiação gama, normalmente ela vem porque o que sobrou tem que sofrer um reajuste. E nesse reajuste, há emissão de partículas gama, de radiação gama, que é uma radiação eletromagnética de altíssima energia, né? De altíssima energia. Então, tudo isso está acontecendo aqui no núcleo atômico, pode acontecer. Isso cria os elementos, que são os elementos radiativos, que são elementos que naturalmente decaem. Tá certo? Então, o núcleo, a natureza é uma natureza dinâmica, né? E determinados núcleos muito grandes, que são as famílias, são as chamadas famílias radioativas. Nós temos a família do tório, a família do netúnio, a família do urânio, a família do actínio. São famílias, são átomos que vão decaindo numa sequência de decaimentos até chegar a um núcleo mais estável que para. E aí dá origem à radiação, à radioatividade natural, né? É um processo que a gente observa, que sabe que existe, que é perigoso. E muitas vezes eu crio um elemento, ele tem vários isótopos. Isótopos são núcleos diferentes. Um núcleo pode ser estável, o outro pode não ser. Então, existem famílias de elementos químicos onde você tem diferentes núcleos atômicos, diferentes massas, que são os isótopos. E alguns são estáveis e os outros não. A configuração dos núcleos faz com que esse processo aconteça naturalmente, fazendo com que o núcleo atômico haja o decaimento do núcleo atômico, né? Então esse processo aqui, nós batizaríamos aqui de decaimento do núcleo atômico. Então quando a gente diz que um núcleo decai, é porque ele emite, ele forma um outro núcleo, um núcleo novo, através da emissão de partículas alfa, partículas beta e radiação gama. Então esse processo de decaimento acontece, ele é importante. E, como eu disse, às vezes você tem um único elemento químico, que aí é mais do que um núcleo, mas ele tem vários possíveis núcleos, tem as propriedades químicas iguais, que como nós vamos ver é determinado pelos elétrons, que é igual em todos eles. Porém, eles têm o mesmo número de prótons, né? Mas o número de nêutrons difere, o número de massa difere. E essa diferenciação do número de massa faz com que ele decaia, ele não seja estável. Existe um exemplo na natureza que é extremamente importante, que é o exemplo do carbono. Se a gente pegar o carbono, eu tenho dois isótopos de carbono. Um que tem 6 prótons e 6 nêutrons, e um outro tipo de carbono que tem, na verdade, 6 prótons e 8 nêutrons. Esse aqui é o chamado carbono 12, que é estável, e esse é o carbono 14, que não é estável. E ele vai decair. O carbono 14, ele decai. Ele vai emitir aqui um processo de decaimento. Ele vai, na verdade, decair, produzindo um núcleo mais estável. E esse é um processo, esse decaimento do carbono, que esse decaimento dele produz, é uma coisa importante, porque a quantidade de carbono 12 e carbono 14 que a gente adquire durante a vida tem uma certa razão. Porque a gente fica comendo material e na atmosfera existe um processo aí com a radiação cósmica que transforma, através do bombardeamento de átomos de nitrogênio, forma núcleos, forma o carbono 14. Então a gente, quando come carbono, a gente come uma quantidade de carbono 14 e carbono 12 durante a nossa vida. Quando a gente para de consumir coisas orgânicas, esse número para, a gente para de alimentar o corpo. Então fica lá um balanço, que é típico do objeto, do ser vivo, né, dos seres animados que consomem carbono, e aí isso para. E aí então só ocorre o decaimento. Então, olhando a relação entre carbono 12 e carbono 14, nós somos capazes de fazer uma datação. E como esse processo é um processo que demora aí na ordem de 5.000 anos, até esse tipo de tempo é possível. Então você encontra lá um esqueleto
lá num fóssil, né? Você é capaz, se ele tiver menos de 5.000 anos, olhando a quantidade, a razão de carbono 12 e carbono 14, você é capaz de datar quanto tempo, em que época que ele viveu, quando ele era vivo, quanto tempo já se passou desde que ele era vivo e tinha uma certa razão de carbono 14 e carbono 12. Bom, isso é só uma curiosidade, obviamente. O importante é a gente ver que no átomo nós temos o elétron, que agora a gente sabe está lá num processo orbital. Nós temos um núcleo, que é onde concentra a massa e a carga positiva. Esse núcleo não é um núcleo que é ele pronto, ele tem uma dinâmica associada a ele é feito de núcleons, que são nêutrons e prótons, e ele tem um processo que ele pode se modificar, né, devido à estabilidade, devido às interações entre esses núcleos. Mas, do ponto de vista de matéria, embora o decaimento radioativo, decaimento nuclear exista toda hora, do ponto de vista de matéria, nós temos que saber agora o seguinte, que nós temos um núcleo de carga positiva, onde toda a massa está concentrada, e o elétron que está ao redor. E nós temos que vir e construir um modelo atômico que comporte essa geometria. Então, no momento nós sabemos como as cargas estão distribuídas e como a massa está distribuída. Agora nós temos que trabalhar um pouco mais e criar um modelo atômico, que como que essa carga negativa é capaz de se sustentar junto com essa massa e esse caroço positivo. Com isso nós vamos criar um modelo atômico e a partir daí evoluir com a química, né, com a natureza dos átomos. Então eu vou ficando por aqui e na próxima aula nós devemos atacar o modelo atômico tendo como base o núcleo e o elétron. Esse é o modelo que nós temos que criar agora, temos os ingredientes que nós temos que colocar para criar um átomo que seja estável e que seja capaz de explicar a diversidade de coisas que nós temos na natureza. Até lá!